Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bem, eu me chamo Anderson Batista e sou advogado especialista em Direito Constitucional. E irei responder a algumas dúvidas dos internautas a respeito de temas que estão em voga no direito brasileiro e outras questões também envolvendo o cotidiano dos cidadãos. Bem, a primeira dúvida foi enviada pelo Albert Rock. Pela complexidade da pergunta, deve ser estudante de direito. A pergunta dele foi a seguinte: quais são as consequências para os consumidores e para os produtores da declaração de constitucionalidade pelo Supremo da Lei 15.671 de 2021 do Rio Grande do Sul quanto à flexibilização do registro de agrotóxicos? Bem, a declaração de constitucionalidade desta lei do Rio Grande do Sul se deu em virtude do questionamento do PT e PSOL na ADIM 6955. Então, conforme decidido em plenário virtual em abril, tem implicações jurídicas significativas para os consumidores e produtores no que diz respeito à flexibilização do registro de agrotóxicos. A norma essa lei alterou a lei anterior estadual, 7747 de 82, eliminando a exigência de que os agrotóxicos importados fossem autorizados em seus países de origem, exigindo apenas registro em órgãos federais competentes e cadastros em órgãos estaduais. Quais são as consequências para os consumidores? Bem, primeiro, os riscos à saúde e ao meio ambiente, porque a flexibilização permite a entrada de agrotóxicos que podem estar proibidos em seus países de origem, devido a riscos comprovados à saúde humana ou ao meio ambiente. Juridicamente, isso pode ser interpretado como uma potencial violação do direito fundamental à saúde, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto também na Constituição Federal no artigo 225. Embora o STF tenha entendido que a norma estadual está alinhada à legislação federal, os consumidores podem estar expostos a alimentos com resíduos de agrotóxicos, mais tóxicos, mais nocivos, sem informações claras sobre as suas origens ou segurança, o que pode gerar ações judiciais baseadas no Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos artigos 6º, que fala sobre o direito à informação, e 31, que se refere à exigência de informações claras sobre os riscos. A ausência de exigências de autorização no país de origem, conforme criticado pelo voto divergente do ministro Flávio Dino, pode dificultar a rastreabilidade e a comprovação de segurança, aumentando o risco de danos difusos e coletivos, né? E a ausência de exigência de autorização no país de origem pode aumentar o risco de, como já dito, dos danos coletivos, potencialmente levando a ações coletivas por parte de entidades de defesa do consumidor ou do meio ambiente, ou ambas, né? A responsabilização civil e penal também pode se dar porque, caso sejam comprovados danos à saúde ou ao meio ambiente decorrentes desses agrotóxicos, os consumidores podem buscar reparação com base na responsabilidade civil prevista no artigo 927 do Código Civil contra produtores, comerciantes ou o próprio Estado por falha na fiscalização. A Lei 14.785 de 2023 prevê penas de reclusão para infrações graves, como a comercialização de agrotóxicos não registrados, previsto no artigo 56 da lei, mas exclui penalidades para transporte ou aplicação, o que pode limitar a responsabilização em alguns casos. Os consumidores podem exigir, com base no CDC,
maior transparência na rotulagem e bulas que devem seguir o Sistema de Classificação Globalmente Unificado, GHS, adotado pela Anvisa para informar sobre riscos toxicológicos. A mobilização social e a judicialização, porque o STF a decisão do STF gerou reações negativas de movimentos sociais e partidos como o PT e o PSOL, que argumentaram que a lei viola princípios constitucionais. E isso pode estimular ações judiciais futuras, como já dito, como ações diretas de constitucionalidade, contra normas semelhantes ou pedidos de revisão de decisões, embora a jurisprudência atual do STF seja favorável a exigências estaduais mais restritivas. Os consumidores podem se beneficiar de iniciativas como o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que busca restringir agrotóxicos banidos no exterior, mas a sua implementação depende de mobilização política e legislativa. No caso, surge a pergunta: quais as consequências para os produtores? Já vimos as consequências para os consumidores, agora é bom entender as consequências para os produtores. Bem, a facilitação do acesso a agrotóxicos, já que a Lei 15.671 de 2021 alinha as exigências estaduais às federais, simplificando o processo de registro e cadastro de agrotóxicos importados. Isso reduz custos e burocracia para produtores que agora podem acessar produtos registrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem a barreira adicional de comprovar a autorização no país de origem. A flexibilização pode beneficiar especialmente a agricultura familiar e cooperativas, que podem buscar incentivos tributários e aumentar a competitividade no mercado, conforme apontado por especialistas. Tem também as responsabilidades legais, pois os produtores continuam obrigados a seguir as normas de registro, aplicação e destinação de embalagens previstas na Lei 14.785 de 2023. Infrações como o uso de agrotóxicos não registrados ou destinação inadequada de resíduos podem dificultar, ou melhor, podem resultar em multas e penas de reclusão de 2 a 9 anos, dependendo da gravidade, conforme artigos 56 e 57 da lei. A receita agronômica exigida para a compra e uso de agrotóxicos deve ser emitida por profissional habilitado e o produtor é responsável por seguir as recomendações. Violações podem levar a sanções administrativas e penais, conforme o Decreto 4074 de 2002. No Rio Grande do Sul, normas específicas como as Instruções Normativas 5 e 6 de 2019 exigem cadastro de aplicadores e declarações de uso de agrotóxicos hormonais, aumentando a responsabilização em casos de deriva ou uso indevido. Há também o risco de litígios, porque os produtores podem enfrentar ações judiciais dos consumidores, como já mencionado, ou de entidades ambientais, igualmente mencionado, caso o uso de agrotóxicos cause danos à saúde e ao meio ambiente. A responsabilidade solidária, prevista no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, pode envolver toda a cadeia produtiva, incluindo fabricantes e comerciantes. A falta de exigência da autorização no país de origem pode expor produtores a críticas éticas e boicotes de mercados internacionais, especialmente na União Europeia, que proíbe certos agrotóxicos exportados ao Brasil. Pode ser citado também que esse julgamento pretende provocar um alinhamento, como já mencionado, da legislação federal
com a estadual, ou melhor, a estadual com a federal, pois o STF considerou a Lei 15.671 de 2021 constitucional, né, por alinhamento à Lei 14.785 de 2023, que centraliza o registro de agrotóxicos no Ministério da Agricultura, com a participação da Anvisa e IBAMA. Isso reforça a competência da União para legislar sobre comércio exterior e agrotóxicos, limitando a autonomia estadual para impor restrições adicionais. A decisão do STF, né, por 7-4, revelou divergências. A minoria, liderada pelo ministro Flávio Dino, argumentou que a flexibilização enfraquece a proteção ambiental e sanitária, enquanto a maioria, liderada por Dias Toffoli, entendeu que a norma não permite uso indiscriminado, apenas elimina um requisito considerado inconstitucional. A segunda dúvida foi enviada pelo Albert Rock. Bem, eu escolhi as duas perguntas do Albert Rock porque achei os questionamentos bastante inteligentes e pertinentes. A segunda pergunta trata do seguinte: a decisão do STF no âmbito da ADI 7727 declarou a emenda constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, quanto à equiparação dos critérios de idade mínima, tempo de contribuição e tempo de carreira policial entre homens e mulheres nas polícias civil e federal. Certo. A decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade, na ADI, né, a ADI citada, declarou a inconstitucionalidade parcial de dispositivos da emenda 103 de 2019, por equiparar os critérios de idade mínima, tempo de contribuição e tempo de carreira policial entre homens e mulheres nas polícias civil e federal. Tem impactos jurídicos significativos para as carreiras policiais. O sistema previdenciário e a administração pública, certo? A análise, né, que será feita a respeito dessa questão, né, com base nas informações disponíveis e no contexto jurídico da decisão que referendou a liminar do ministro Flávio Dino em abril de 2025. Bem, qual foi o contexto, né, levando tudo isso em consideração, qual foi o contexto da decisão? Bem, a ADI 7727, proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL do Brasil, questionou a expressão, entre aspas, para ambos os sexos e, nos artigos 5º, caput, parágrafo 3º e 10, parágrafo 2º, inciso 1 da emenda constitucional, que estabelecia a idade mínima de 55 anos, sendo 30 de contribuição e 25 de exercício policial para a aposentadoria de homens e mulheres nas polícias civil, né, incluindo a Polícia Civil do Distrito Federal e Federal, incluindo a própria Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Bem, o STF, por unanimidade, reconheceu que a equiparação viola a igualdade material de gênero, né, prevista no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, e a proteção constitucional às mulheres no mercado de trabalho, fixando um redutor etário de 3 anos para mulheres policiais até que o Congresso edite nova norma. E quais são os impactos jurídicos? Para as mulheres policiais, a aposentadoria é diferenciada, pois a decisão estabelece a diferenciação de gênero, garantindo que mulheres policiais civis e federais possam se aposentar com idade mínima reduzida em 3 anos em relação aos homens. Por exemplo, a regra do artigo 5º, inciso 3 da emenda constitucional 103, mulheres podem se aposentar aos 50 anos, em vez de 53 para homens, desde que cumprido o período adicional de contribuição exigido. Essa redução abrange todas as regras de transição da emenda constitucional 103 de 2019, aplicáveis às carreiras policiais, beneficiando imediatamente milhares de servidoras
que já preenchiam os requisitos ou estavam próximas de fazê-lo. Mulheres que permanecerem em atividade após atingir os novos critérios têm direito ao abono de permanência, um incentivo financeiro para a continuidade no serviço público. Também um dos impactos é a retroatividade e direitos adquiridos, já que a decisão tem efeito imediato e retroativo para servidoras que se aposentaram sob as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019. Elas podem requerer a revisão de suas aposentadorias para aplicar o redutor de 3 anos, com possível pagamento de valores retroativos, respeitando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 103 da Lei 8213 de 1991. A modulação dos efeitos, caso aplicada, pode limitar a retroatividade, mas a jurisprudência do STF tende a garantir direitos adquiridos em matéria previdenciária, prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Também há o impacto na igualdade material, porque a decisão reforça a jurisprudência do STF, como no tema 452, de que a igualdade material exige tratamento diferenciado para mulheres em razão de condições históricas e sociais, como dupla jornada e maior sobrecarga emocional e física nas carreiras policiais. Isso legitima a adoção de políticas afirmativas em outras carreiras de risco, como agentes penitenciárias, desde que fundamentadas na Constituição. Quais são os impactos para os homens policiais? Bem, a manutenção das regras, porque a decisão não altera os critérios de aposentadoria para homens, que continuam, melhor dizendo, sujeitos à idade mínima de 55 anos ou de 53 anos, na regra de transição do artigo 5º, parágrafo 3º. 30 anos de contribuição e 25 anos de exercício policial. Não há, no atual cenário, perspectiva de equiparação reversa, redução da idade para homens, pois a fundamentação da ADI 7727, centra-se na proteção constitucional específica às mulheres. Outro impacto é a potencial judicialização, porque os homens policiais podem questionar a diferenciação, alegando violação à isonomia, previsto no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. Contudo, a jurisprudência do STF, como no tema 452, considera legítima a diferenciação de gênero em matéria previdenciária quando voltada à igualdade formal, ou melhor, igualdade material, reduzindo a chance de sucesso dessas ações. Quais são os impactos para a administração pública? A obrigação legislativa, porque o STF determinou que o Congresso Nacional edite a nova norma para corrigir a inconstitucionalidade, adotando critérios diferenciados para mulheres policiais. Até lá, aplica-se o redutor de 3 anos, como medida transitória. A discricionariedade legislativa permite ao Congresso fixar outro redutor, por exemplo, 5 anos, como na regra geral de transição do artigo 4º da Emenda Constitucional 103 de 2019, desde que respeite a igualdade material e a vedação ao retrocesso social. Pode ser citado igualmente que haverá um impacto orçamentário, pois a aplicação imediata do redutor de 3 anos aumenta os gastos previdenciários, pois os servidores podem se aposentar ou requerer abono de permanência, por exemplo. Os estados e a União devem ajustar seus regimes próprios de previdência para absorver esse impacto, o que pode exigir revisão de alíquotas de contribuição ou criação de fundos de equacionamento de déficit atuarial, previsto no artigo 40, parágrafo 22, inciso 6 da Constituição.
A decisão pode gerar precedentes para outras carreiras de risco, ampliando o impacto financeiro. Órgãos como o Ministério da Economia e o Tribunal de Contas da União devem monitorar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência, regime próprio de previdência social. E pergunta-se, e para o sistema jurídico e previdenciário, quais os impactos? Bem, haveria o fortalecimento da jurisdição constitucional, pois a decisão reafirma o papel contramajoritário do STF na correção de omissões legislativas que violem direitos fundamentais, utilizando a técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial com interpretação conforme a Constituição. O STF supriu a lacuna normativa ao fixar o redutor de 3 anos, né, um exemplo de, entre aspas, judicialização virtuosa, que equilibra intervenção judicial e deferência ao legislador. Com isso, foi aberto um precedente para outras carreiras, pergunta-se. Né? Sem dúvidas, a tese fixada na ADI 7727 pode ser invocada em ações envolvendo outras carreiras com condições especiais, por exemplo, agentes penitenciários, bombeiros, né, por exemplo, né, especialmente se houver equiparação de gênero sem justificativa constitucional. A decisão reforça a vedação ao retrocesso social em matéria previdenciária, limitando reformas que eliminem direitos sem análise de impacto social sobre a técnica da decisão. Bem, a declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, né, para ambos os sexos, por exemplo, e a interpretação conforme a Constituição, fixando o redutor de 3 anos, evitam a nulidade total dos dispositivos e preservam a segurança jurídica. A escolha do redutor de 3 anos alinha-se à diferenciação aplicada na regra geral de transição para servidores públicos, conforme o artigo 4º da Reforma da Previdência, na Emenda Constitucional 103, demonstrando a coerência com o sistema previdenciário. E quanto aos limites do ativismo judicial? Bem, a decisão levanta debates sobre os limites da jurisdição constitucional, pois o STF fixou um critério, que é o redutor de 3 anos, que poderia ser atribuição legislativa. Contudo, a doutrina considera legítima essa intervenção, quando a omissão inconstitucional e risco à efetivação dos direitos fundamentais. A terceira dúvida foi enviada pelo Roberto Leme, sobre o seguinte: a possibilidade de o prazo do inquérito policial se estender indefinidamente? Ótima pergunta. Juridicamente, não há possibilidade de o prazo do inquérito policial se estender de forma indefinida no nosso ordenamento jurídico, pois o inquérito policial é regido por prazos legais e princípios constitucionais, como a razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, 78 da Constituição. Contudo, na prática, existem situações que podem prolongar significativamente a sua duração, especialmente em casos complexos, com falhas na condução do procedimento. Bem, o tema, né, do inquérito policial, né, ele é regido no Código de Processo Penal, né, na jurisprudência e nas normas aplicáveis. Bem, quais são os prazos legais do inquérito policial? Bem, ele é regulamentado pelos artigos 4º a 23 do Código de Processo Penal. É um processo administrativo investigativo com prazos definidos, que variam conforme a situação do investigado. No caso, o prazo para a conclusão do inquérito policial do investigado preso é de 10 dias, né, contados a partir da prisão, conforme o artigo 10 do CPP. Se o caso envolver crimes hediondos ou equiparados, né, previsto na Lei 80.72/90, no caso de ser declarada a prisão temporária, o prazo é de 30 dias, né, e pode ser prorrogado por mais 30,
totalizando 60 dias para a conclusão do inquérito. Em situações excepcionais, o juiz pode conceder prorrogações adicionais, desde que justificadas pela complexidade do caso ou necessidade de diligências imprescindíveis, né? Conforme previsto no artigo 10, parágrafo 3º do CPP. No caso do investigado solto, o prazo é de 30 dias, né, para crimes comuns, conforme o artigo 10, né, caput do CPP. Para crimes contra a economia popular, previsto na Lei 1521 de 1951, o prazo é de 10 dias, conforme o artigo 10, né, parágrafo 1º do CPP. Em casos de competência da Justiça Federal, o prazo pode ser de 15 dias, prorrogáveis por igual período, conforme o artigo 66 da Lei 5010 de 66. As prorrogações são possíveis, mas exigem justificativa fundamentada e autorização judicial. Para crimes envolvendo entorpecentes, previsto na Lei 11343 de 2006, o prazo é de 30 dias, sendo o investigado preso, e 90 dias quando o investigado está solto, né, podendo ser dobrado por decisão judicial, conforme o artigo 51, parágrafo único da lei. Quando a prorrogação é possível? Bem, embora os prazos sejam fixados por lei, o CPP permite prorrogações em situações justificadas, como a complexidade do caso, como crimes com múltiplos investigados, né, crimes organizados, né, ou a necessidade de perícias técnicas. Exemplo, exame de DNA, análise de dados digitais, etc. Existência de diligências pendentes, como é o caso de aguardar a liberação de laudos periciais, oitiva de testemunhas, né, obtenção de provas no exterior, né, e quanto aos obstáculos processuais, como como a falta de recursos materiais ou humanos, como a escassez de peritos ou delegados, por exemplo, a prorrogação depende do pedido fundamentado da autoridade policial e autorização judicial. O juiz deve avaliar a necessidade e a proporcionalidade da extensão, respeitando o princípio da razoável duração do processo. Quanto aos limites, a prorrogação é definida, né, existem vários fatores que impedem que o inquérito se prolongue indefinidamente, como é o caso da razoável duração do processo. Né? A Constituição, no artigo 5º, inciso 78, né, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, exigem celeridade na tramitação de procedimentos penais. A demora injustificada pode configurar violação de direitos fundamentais, permitindo ao investigado pleitear o trancamento do inquérito por meio de habeas corpus. O controle judicial obriga o juiz competente a exercer a fiscalização sobre o inquérito, conforme o artigo 10 do CPP, podendo determinar o trancamento do inquérito em casos de excesso de prazos injustificado por prática de constrangimento ilegal. O Ministério Público, como fiscal da lei, pode requisitar a condução do inquérito ou propor arquivamento se as diligências forem desnecessárias, conforme o artigo 28 do CPP. A prescrição ocorre com a demora no inquérito, que o inquérito pode levar à prescrição, né, da pretensão punitiva, especialmente em crimes de menor potencial ofensivo. O prazo prescricional é calculado com base na pena máxima do delito, né, conforme o artigo 109 do Código Penal. Por exemplo, um crime com pena máxima de 2 anos prescreve em 4. Se o inquérito se arrastar além do prazo prescricional, sem oferecimento de denúncia, o investigado pode requerer o arquivamento com base na extinção da punibilidade, prevista no artigo 107, inciso 4 do Código Penal.
Quanto à jurisprudência, a terceira turma do TRF da Primeira Região endossou a determinação da Justiça Federal para o trancamento de um inquérito policial que se estendia por mais de 5 anos. O tribunal firmou o entendimento de que a carência de elementos probatórios sólidos após um extenso período de investigações consubstanciaria constrangimento ilegal, passível de cessação. A última dúvida foi enviada pelo Cris CR7, @2016. Isso. A dúvida dele é a seguinte: o que acontece com o agente da Polícia Civil quando ele se nega a registrar um boletim de ocorrência, estando diante de um pedido legítimo da vítima? Boa pergunta também. Juridicamente, a recusa de um agente da Polícia Civil em registrar um boletim de ocorrência diante do pedido legítimo da vítima configura inicialmente uma irregularidade administrativa. E, dependendo do caso, pode caracterizar infração penal ou violação de direitos fundamentais, ou ambos. Bem, analisando o fundamento legal do registro, temos que a obrigatoriedade do registro do boletim de ocorrência está previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não é virtude de lei. Contudo, a função da Polícia Civil inclui o dever de registrar fatos potencialmente criminosos comunicados por vítimas, conforme artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, que atribui à Polícia Civil a função de polícia judiciária. No artigo 5º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 3689 de 41, o Código Penal, determina que as autoridades policiais devem atender prontamente às comunicações de crimes. A portaria normativa 1 de 2018 do Ministério da Segurança Pública, e normativas estaduais reforça a obrigatoriedade do registro de boletim de ocorrência, independentemente da avaliação subjetiva do agente sobre a relevância do fato. A vítima tem o direito de registrar o boletim de ocorrência como parte do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A recusa em registrar o boletim de ocorrência viola esse direito e pode configurar cerceamento do exercício da cidadania. A Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade, protege a vítima contra condutas arbitrárias de agentes públicos, incluindo a recusa injustificada de atendimento. Quanto à responsabilidade penal, tem-se a prevaricação, prevista no artigo 319 do Código Penal, que descreve a conduta como retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Quanto à aplicação, se o agente se recusa a registrar o boletim de ocorrência por motivos pessoais, por exemplo, desinteresse, preconceito, ou para evitar trabalho mesmo, a conduta pode ser enquadrada como prevaricação, cuja pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Pode ser enquadrada na Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 32, que diz o seguinte: deixar de comunicar imediatamente ao Ministério Público e à autoridade policial a ocorrência de crime de que tenha tomado conhecimento no exercício da função pública. A sua aplicabilidade está na recusa em registrar o boletim de ocorrência, que pode ser interpretada como omissão de comunicação de crime, especialmente se o fato narrado pela vítima configurar infração penal. A pena prevista nesta lei é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A Lei 13.869 de 2019 exige dolo específico, ou seja, intenção de prejudicar a vítima ou beneficiar terceiro, o que pode limitar a aplicação em casos de negligência.
Em relação a outros crimes, dependendo do contexto, a recusa pode configurar crimes como constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal, se o agente intimidar a vítima para desistir do registro, ou omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal, em situações de urgência, né, por exemplo, violência doméstica. Quanto à responsabilidade administrativa, existe a infração disciplinar. A recusa do agente em registrar o BO viola deveres funcionais previstos na legislação estadual, né, das polícias civis. Por exemplo, a lei complementar número 207, né, de 79, né, de São Paulo, que regula o Estatuto dos Policiais Civis, né, do Estado de São Paulo. Tais deveres incluem o atendimento ao público e a execução diligente das funções. Normativos internos, como as portarias da Secretaria de Segurança Pública, também podem prever sanções por omissões no atendimento. Quanto às sanções administrativas, tem-se o seguinte: o agente pode ser submetido a processo administrativo disciplinar, que pode resultar em penalidades como advertência, né, suspensão de até 90 dias, conforme o estatuto estadual, e demissão em casos graves ou reincidentes, conforme o artigo 43 da Lei 8.112 de 90, aplicável por analogia em alguns estados. Quanto à responsabilidade civil, né, tem-se o dano moral e material. Né? A recusa em registrar o boletim de ocorrência pode causar danos à vítima, como o impedimento de acesso à justiça, agravamento de uma situação de violência, por exemplo, no caso de violência doméstica, como já citado, a perda de direitos, né, a título de exemplo, acionamento de seguro em caso de furto, etc. O Estado pode ser responsabilizado civilmente com base na responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, sendo obrigado a indenizar a vítima por danos decorrentes da omissão do agente. O agente, por sua vez, pode responder regressivamente se a conduta for dolosa ou gravemente culposa, conforme o artigo 37, parágrafo 6º, parte final da Constituição. A vítima pode ingressar também com uma ação de indenização contra o Estado, que será representado pela Advocacia Geral do Estado ou a Procuradoria Geral, conforme o caso. A jurisprudência reconhece o dever de indenizar em casos de omissão estatal que cause prejuízo. Quanto aos direitos da vítima, né, quando confrontada com a recusa, a vítima pode insistir no registro do boletim de ocorrência e informar ao agente que o registro do BO é um direito constitucional, melhor dizendo, e um dever funcional, citando os normativos como o artigo 5º do CPP e a Lei 13.869 de 2019. Deve solicitar o nome e a matrícula do agente para eventual denúncia e também denunciar a recusa à Corregedoria da Polícia Civil e registrar a reclamação formal presencialmente ou por canais online, como, por exemplo, a Ouvidoria da Polícia Civil. No caso do Ministério Público, né, deve apresentar representação por abuso de autoridade ou prevaricação, já que o MP é o fiscal da lei, né, conforme o artigo 127 da Constituição Federal. A ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública também pode ser comunicada, né? Em muitos estados, a ouvidoria recebe denúncias de má conduta policial. No entanto, há situações em que a recusa pode ser considerada legítima, como no caso de fato atípico. Se o fato narrado pela vítima não configurar crime, por exemplo, mera dívida civil, sem indícios de estelionato, o agente pode orientar a vítima a buscar as vias cíveis, mas deve registrar a ocorrência como notícia de fato para apuração preliminar. Também tem o caso da incompetência da Polícia Civil, né? Como no caso de um fato for de competência da Polícia Militar, por exemplo, flagrante em andamento, ou da Polícia Federal, crimes contra a União. A gente deve orientar a vítima e, se necessário, encaminhar a comunicação.
No caso da falta de elementos mínimos, o agente pode solicitar esclarecimentos se a narrativa for vaga, mas não pode recusar o registro com base em avaliação subjetiva de veracidade. Bem, pessoal, essas foram as dúvidas de hoje. Tentaremos postar inicialmente pelo menos um vídeo por semana respondendo a dúvidas dos internautas sobre os mais variados temas envolvendo o direito. Muito obrigado, bom dia e fique com Deus.